Muito bem, agora a gente vai tentar então novamente fazer contato com o candidato a prefeito de Patos de Minas, Frederico Gomes Galvão, que é do PCO e que é o nosso entrevistado de hoje. Olá, Frederico, boa noite. Você me ouve? Sim, te ouço bem. Boa noite, Odair. Boa noite, os telespectadores da NTV. Agradeço o convite e vamos para a entrevista. Ô, Frederico, esse espaço a gente tem utilizado ele com todos os candidatos até agora, são 13 minutos e é um espaço para o candidato se apresentar, mas não um espaço para o candidato pedir votos. Então aí a gente vai administrar esse tempo e tentar saber um pouco mais de você e das suas pretensões aí nessa nossa jornada eleitoral que está começando, né? Nessa nossa campanha que está começando. E aí a gente noticiando dessa forma, trazendo os candidatos, dando esse espaço para eles. Eu começo, Frederico, já te perguntando o seguinte: ser de Patos de Minas, mas estar fora do município, não atrapalha para você, para uma campanha eleitoral como essa? É um dificultador, mas não é o único. Como eu já mencionei em outra entrevista, há outros dificultadores, como, por exemplo, o nosso partido considera que as eleições, não apenas as eleições municipais, mas as eleições também a nível nacional, elas não são verdadeiras eleições democráticas. Isso devido a alterações na lei eleitoral, que mudam conforme a conveniência, como também resoluções feitas pelo TSE. Então, é dificultador o fato de atualmente eu estar em outra cidade, mas em breve espero estar em Patos de Minas e fazer uma campanha, na medida do possível, e também respeitando a legislação, uma campanha popular. Até porque o nosso partido já leva essa campanha mesmo antes das eleições. A gente não considera que o período das eleições é um período diferente de fazer política como os outros. Então, o nosso programa, a gente leva ele não só no período eleitoral, mas também fora do período eleitoral. O Frederico, muitos não te conhecem, né? Então, como se tornar mais popular, assim, como as propostas, né? Como chegar em pouco tempo, chegar ao eleitor, ainda mais em tempo de restrição, como é que a gente tem aí diante dessa pandemia do novo coronavírus? Ótima pergunta, Daí. Foi muito importante você ter tocado nesse ponto, porque as eleições municipais desse período, na nossa concepção, vão ser as eleições mais antidemocráticas desde a redemocratização, ou seja, desde o fim da ditadura. O nosso partido, por exemplo, no início da década de 90, dispunha de um tempo maior para divulgar o nosso programa. O PCO, ele não é um partido novo, ele existe como corrente política já desde o início da década de 80, pelo menos, e a gente é um partido constituído desde o início dos anos 90. Agora, nessas eleições, por exemplo, o candidato do PCO ele não vai ter tempo nem de aparecer na televisão e falar o número do partido. Ou seja, são eleições completamente cerceia o direito da população, até porque conhecer os candidatos, conhecer as propostas, são direitos básicos da população, o que se espera em um Estado democrático. Infelizmente, não é o que a gente vive hoje, haja visto que a gente está vive um golpe de Estado, que aconteceu em 2016. A campanha também para o PCO, você como candidato do PCO, é para dar voz a essa indignação, Frederico? Eu percebo que também é uma busca por espaço para se manifestar junto ao eleitor, seria isso? Sim, como eu disse, a gente não considera que a campanha eleitoral em si, ela difere do nosso programa ou de fazer política em outros períodos. Então, por exemplo, a gente tem duas palavras principais, dois fundamentos programáticos, que é levar o fora Bolsonaro, haja visto que a gente considera que as eleições de 2018 foram eleições está sendo constatado agora com as revelações que estão aparecendo na mídia e tudo mais. E também a gente luta pela candidatura do ex-presidente Lula, porque acreditamos que a luta pela candidatura do ex-presidente Lula é uma forma de unificar os setores progressistas e de esquerda no país, mesmo com as divergências políticas que existem, que são naturais também. O PCO aqui em Patos de Minas não está coligando a nenhum partido, não está coligado, não se coligou até agora. Isso pode ser mais trabalhoso para uma campanha como essa que você vai enfrentar, não? A gente fez uma conferência a nível nacional em agosto, em Embu das Artes, em São Paulo. Eu participei dessa conferência
Posso estar enganado, mas acredito que nós fomos o único partido que fez uma conferência aberta a toda a população. Então, nosso programa ele está ali, todos podem pesquisar. Aliás, convido aos telespectadores para que conheçam o programa do PCO. E ele foi amplamente discutido, foi amplamente debatido, e a gente definiu que não iríamos fazer coligação. Não porque a gente tem um caráter sectário, mas porque acreditamos que fazer uma divulgação a nível municipal de dois programas distintos, ele cria uma confusão no eleitor. Então, a gente optou por lançar candidatura própria em Patos de Minas e outras cidades também, sem coligar, mas acreditamos ser possível a unificação de setores da esquerda e progressista, como já falei, na nossa principal pauta, que é a candidatura do ex-presidente Lula. Candidato, a gente tem aí uma polarização de esquerda e direita no país hoje. Nós temos aí um país um tanto quanto dividido com essa polarização. Isso, na sua opinião, na sua visão, deve refletir de maneira significativa nas eleições municipais, como é o caso de Patos de Minas, onde você participa como candidato? Sim, com certeza. Já é de conhecimento público, Patos de Minas, nessas eleições, vai ter o maior número de candidatos a prefeito. Então, isso é uma consequência da polarização, mas também da desagregação do sistema político a nível nacional. É claro que isso não acontece de uma hora para outra, mas o que acontece a nível nacional, inevitavelmente, se reflete nos municípios, porque o município é um microcosmo da política nacional. Então, uma das pautas que a gente levanta também é lançar um programa a nível nacional, porque acreditamos que uma campanha com pautas exclusivamente de cunho municipal é uma forma tacanha, é uma forma muito rasa de fazer política, e não acreditamos também que possa haver qualquer mudança estrutural em benefício dos trabalhadores, dos movimentos populares, considerando apenas questões municipais. Se me permite um exemplo, gostaria de falar em relação à saúde, que acredito é algo de conhecimento muito evidente para todos, haja visto que todos estão sofrendo com essa situação, a questão da pandemia. A questão da saúde ela é responsabilidade tanto do município, quanto do Estado, quanto da União, ou seja, do governo federal. E a Organização Mundial de Saúde, os organismos e também os cientistas já deixaram bem claro que há várias medidas para controlar a questão da pandemia, e os países que conseguiram combater de melhor forma, como eles fizeram? Através de testes. Claro que há outras medidas a serem tomadas, como, por exemplo, medidas sanitárias e tudo mais. Só que o Brasil, no início da pandemia, quando o negócio estava começando a se lastrar, era um dos países que menos testava na América Latina, tendo números de testes em relação bem menores do que países bem mais atrasados, bem mais pobres. E por que isso aconteceu? Prova uma falência total do Estado. E essa falência total do governo federal, ela obviamente se reflete tanto no Estado quanto nos municípios. É claro, nós temos pautas que são específicas em relação ao município. Posso citar, por exemplo, a questão do transporte. Nós somos totalmente favoráveis à municipalização da empresa de transporte gratuito para todos. Todavia, seria inconsequente da minha parte propor ou fazer qualquer proposta ou promessa desse tipo, considerando que a cidade, não só a cidade de Patos de Minas, mas as cidades em geral, estão numa situação completamente falimentar. Nesse caso, então, o nosso programa político tem como base a mobilização popular. Não é o Frederico que vai ser eleito, vai chegar lá e vai resolver todos os problemas da população. A gente acredita que qualquer tipo de proposta desse tipo, seja do candidato A ou B, é uma proposta demagógica e uma forma de enganar a população. Apenas com mobilização popular é possível fazer qualquer tipo de reforma estrutural. Frederico, nós temos aí um período de pandemia e, consequentemente, o próximo eleito, o próximo gestor de Patos de Minas, assim como de outros municípios de Minas e do Brasil, vai herdar prefeituras em meio a uma pandemia com muitas dificuldades, com muitas dívidas em vários casos e com muitos dilemas para poder tratar aí já no primeiro ano de governo. O que você já tem em planejamento para primeiro ano de governo? Já tem aí já perspectiva de como sair disso, já que os gestores vão ter que lidar com essa situação? Você, como um candidato muito jovem, um candidato que está aí pretendendo assumir uma prefeitura, em meio a uma pandemia,
como essa que a gente vive, o que passa pela sua cabeça caso chegue lá, caso seja eleito? Bom, o que a gente percebe nesse período de pandemia é uma completa desinformação. E os grandes veículos de comunicação contribuem muito em relação a isso. A população, ela sabe muito bem o que ela precisa, não precisa de um candidato, seja prefeito, vereador, a chegar lá, bater na porta do cidadão, do eleitor e tentar convencer ele de algo. O cidadão sabe muito bem o que ele precisa. Então, o que a gente percebe é que há uma falsa dicotomia que é propagada pela mídia com grande frequência em relação ao aspecto econômico de saúde. Então, houve um embate, isso ficou bem claro, em relação a poderes do governo federal e também dos municípios sobre vamos priorizar a economia ou vamos priorizar a saúde. Na nossa visão, essa é uma falsa dicotomia. É uma falsa dicotomia, porque você tem que, obviamente, manter um índice econômico mínimo, mas também, obviamente, dar uma atenção especial à saúde. O nosso partido, inclusive, logo no início da pandemia, nós lançamos um programa. A questão é que, obviamente, esse programa não atende aos interesses da burguesia e, devido à situação totalmente falimentada das cidades, do Estado e da União, ele não foi implementado. Por isso que a questão da situação de as pessoas ficarem em casa e de haver essa divulgação é uma situação totalmente defensiva. O Estado ele deveria, por exemplo, como eu citei anteriormente, testar toda a população, que foi o que deu certo em todo mundo, mas isso não foi feito. Então, um dos casos, por exemplo, uma das alternativas que a gente coloca é testagem de toda a população, que seria algo básico, e garantir também o salário e o rendimento, não só para todos os trabalhadores, como também os micro e pequenos empresários, que são os que mais sofrem nessa crise. Candidato Patos de Minas tem recorde número de postulantes ao cargo, né? Como é que você vê essa questão? Na história de Patos, nunca se registrou 8 candidatos em um pleito como esse. Como é que o senhor visualiza essa situação, já que você é um desses 8 concorrentes ao Executivo patense? Como eu disse, o número de candidatos é um reflexo do que acontece na política nacional. Podemos citar aí como um dos motivos o aumento da polarização no país, que acontece devido ao ataque brutal que a extrema-direita faz aos trabalhadores e à população em geral, e a total desagregação dos partidos burgueses. Então, a gente vê que há um conflito dentro da burguesia, tanto setores de direita quanto de extrema-direita, e isso se reflete nos municípios de uma forma distorcida. É claro, como eu disse, não é algo imediato, mas se reflete nos municípios. Por isso, nós consideramos que a pauta mais importante é levar o programa a nível nacional. Repito de novo, como os 2 eixos fundamentais, o Fora Bolsonaro e a luta pela candidatura do ex-presidente Lula. Bom, nosso tempo está esgotado, Frederico. Eu quero agradecer a sua participação aqui. Você que não está em Patos de Minas, está longe, mas nos atendeu aí, vindo aqui se apresentar ao eleitor patense, e espaço aberto para você, então, deixar suas considerações. Bom, quero novamente agradecer o convite da NTV, muito obrigado. Infelizmente, o nosso partido ele sofre um boicote dos grandes veículos de comunicação. Então, esse tipo de espaço que é dado a nós é algo incomum. Então, quero reforçar o agradecimento e também me dirigindo aos eleitores de Patos de Minas para que possamos fazer uma eleição limpa. E também gostaria de falar algo que no decorrer da entrevista não foi dito, mas foi noticiado no jornal hoje. Em relação à convenção do PSB, nosso partido tem várias divergências políticas, mas eu gostaria de deixar um repúdio aos ataques sofridos na convenção pelo partido. Esse tipo de ataque ele tem sido mais comum, ele não acontece só em Patos de Minas, mas ele acontece no Brasil inteiro, e a esquerda e os partidos progressistas devem se colocar totalmente contra esse tipo de ataque que foi sofrido pela convenção do PSB. Então, nesse caso, quero deixar minha solidariedade aos candidatos. A gente mostrou isso, nós tivemos esse ataque hoje
aqui dessa convenção que foi invadida aí ontem. Muito bem, candidato Frederico do PCO, falando aqui conosco hoje. Muito obrigado, Frederico. Lembrando que a gente vai ter mais entrevistas aí ao longo da semana com outros candidatos que já confirmaram presença aqui no estúdio da NTV ou via Skype, né, via internet, para a gente poder apresentar esses candidatos e para que eles mostrem um pouquinho aí das suas propostas, dos seus anseios para a Prefeitura de Patos de Minas.